Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós vamos ter nossa aula, dia 4 de maio, aula de português, e estamos em casa ainda, né? Nós continuamos estudando. Eu continuo aguardando, tem alunos ainda que não me mandaram nenhum trabalho. Nós estamos agora em contato direto com a Júlia, com a Kelly, mandando essa relação para os pais, tá bem? Por favor, não deixem de fazer os exercícios. Bom, primeiro eu vou corrigir com vocês o exercício sobre sujeito, tá? Nós já tínhamos visto em sala de aula o que era o sujeito, vocês fizeram uma pesquisa, não é? Já tínhamos começado a trabalhar sujeito, então estou retomando um pouquinho da sintaxe. Sujeito, para a gente fazer, achar o sujeito, nós temos que ir ao verbo, sempre, é uma análise sintática, para ser sintática, para ser sintaxe, para ser oração, tem que ter o verbo, vamos ao verbo, perguntamos ao verbo quem e achamos o sujeito, tá bom? Então, são 5 tipos de sujeito: sujeito simples, composto, oculto ou desinencial, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Tudo isso nós já estudamos, tá bem? Então, vamos ao exercício. Depois eu vou postar o gabarito para vocês corrigirem direitinho em casa. Tinha um texto aqui, tá? Poema do índio, tá? Então, no dicionário, córregos, significado de córregos, riacho, ribeirão, regato. Igarapés é um estreito ou pequeno canal natural entre duas ilhas, ou entre uma ilha e a terra firme, que só dá passagem a embarcações pequenas, é um igarapés. E depois pinguela, é uma ponte rústica feita com paus, improvisada, tá? Depois eu tenho no número 2, o índio pesca muito peixe. Quem pesca muito peixe, o sujeito, a lógica é o índio. O que o índio faz? Pesca muito peixe, é o predicado. Então, o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Seguindo o modelo, acima destaca o sujeito. Então, e o predicado. Os povos indígenas sempre respeitam a natureza. Vamos achar o verbo sempre, verbo aqui, respeitam, e perguntar ao verbo quem respeita a natureza? Os povos indígenas. É o sujeito. Depois, o que os povos indígenas fazem? Eles sempre respeitam a natureza, será o predicado. 4. Crie sujeitos para os predicados. Eu recebi uma folhinha que estava só com os pronomes pessoais. Ele, ela, você. Vamos evitar isso. Vamos botar nomes, tá? Então, aqui, ó. Paulo pegou o balde de água. Carlos, a Ana de patins. A bruxa voava no céu com a sua vassoura. O menino apanhará laranjas. Um coelho caiu no buraco fundo. José vendia pipocas e o macaco adora bananas maduras. Número 5. Nós temos aqui que colocar sujeito para essas orações aqui. Então, a gente tem que fazer, é lógico, tendo coerência, né? A ordem vai ser 8, 7, 9, 5, 2, 3, 4, 10, 1, 6. Exercício da tirinha. Aponte o sujeito da frase dita por Calvin. Ele no primeiro quadrinho diz: a pesca é um esporte muito chato, mais chato do mundo. Quem é o esporte é a pesca. Então, sujeito, a pesca. O núcleo do sujeito. Nós vimos também que o núcleo é a parte principal do sujeito. As palavras que podem ser núcleo do sujeito: substantivo, pronome, numeral e palavra substantivada. Também estudamos isso. Então, aqui, o núcleo desse sujeito, a pesca, é pesca. Indique o sujeito oculto na oração. Estamos sentados. Quem está sentado? Nós estamos. O sujeito é nós. Classifique os sujeitos.
A ordem é 3, 4, 2, 1. Número 5. Havia poucos peixes. Pode-se afirmar que nessa frase não apresenta sujeito. Por quê? Tá? Porque o verbo haver igual a existir não tem sujeito. É uma das características do sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E a outra questão, número 6. A ordem é 1, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 4, 5, 3. Número 7. Assinale a alternativa correta. Mataram uma moça, lá fora nevava muito forte. Eu tenho na primeira oração verbo na terceira pessoa do plural. Sempre que eu tiver um verbo na terceira pessoa sem ter citado o sujeito anteriormente, o meu sujeito será indeterminado. E na número 2, lá fora nevava muito forte. Verbo nevar é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, a opção é a terceira opção, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. E assinale a oração cujo sujeito não é indeterminado. É a letra A. Soa um toque áspero de trompa. Quem soa? Um toque áspero de trompa. Esse é o sujeito. Os outros todos, o sujeito será indeterminado nas outras orações, tá bom? Então esse é o exercício que eu vou mandar o gabarito para vocês. Agora nós vamos falar do módulo 8 da apostila. Vocês não têm a apostila ainda, mas vocês vão fazer a apostila virtual. Lá no plural, no Maestro, tem lá, apostila virtual. Vocês vão lá, vocês já fizeram isso com o professor Augusto, que eu já vi. Vocês vão pegar o módulo 8. O que nós temos no módulo 8? Vamos falar sobre pronomes, tá? O que é o pronome? É uma das classes gramaticais também que vem junto ao nome, cuja finalidade é substituir ou acompanhar um nome, um substantivo. Então, nós vimos que tem sujeito, temos pronomes substantivos e adjetivos. Quando é que eu tenho um pronome substantivo? Quando ele está no lugar de um substantivo. Por exemplo, alguém chegou, tá? Esse alguém é um pronome indefinido, ele está no lugar de um nome qualquer. Então a gente chama isso de pronome substantivo indefinido. E o pronome adjetivo, ele vem junto ao substantivo, caracterizando, determinando aquele substantivo. Quando eu digo alguma menina chegou, alguma é um pronome indefinido, mas vem caracterizando a menina. Então, aí nós temos um pronome adjetivo, tá? Então, essa é a diferença que tem lá no módulo 8 para vocês verem. Vocês começam a estudar os pronomes pessoais. Também já cansamos de estudar isso. Ano passado, sexto ano, foi todo de revisão de classes gramaticais, estudamos isso detalhadamente. Temos pronomes pessoais, no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, dependendo da pessoa do discurso. Primeira pessoa do singular, segunda, terceira. Primeira pessoa do plural, segunda, terceira, também no plural. E pronomes pessoais no caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo. Nos, conosco, vos, convosco, os, as, leis, se, si, consigo. Tá? Depois nós vamos estudar aqui, isso aqui é muito importante, quando eu uso para eu e para mim. Sempre que eu tiver um verbo no infinitivo, eu não posso nunca dizer, isso aqui é para mim fazer, isso está errado. Porque o pronome pessoal do caso reto é que é sujeito da oração. Vocês agora já sabem que é sujeito, tá? Pronome pessoal do caso oblíquo nunca será sujeito. Então, isto é para eu fazer, isto é para eu estudar, isto é para eu brincar. E o mim, nós vamos usar para mim quando ele for objeto, que a gente ainda vai estudar, tá? Por exemplo, trouxeram este presente para mim, tá? Final de oração, a gente usa o mim.
pois eu tenho alguns exercícios para vocês fazerem também. E uma coisa que é muito importante. Dentro dos pronomes pessoais do caso oblíquo, também já ensinei isso a vocês, quando nós temos os verbos terminados em R, S e Z, o pronome pessoal do caso oblíquo, o e a, esses dois pronomes, eles vão passar a lo e lá. Lembra? Filo porque quilo. Lembram disso que eu falei com vocês? E quando nós temos sons nasais, verbos terminados em M, ão e oem, os pronomes o, a vão virar no e na. Tá? Isso também está explicado lá na apostila. Então, esse é o nosso conteúdo do módulo 8, da apostila 2, que eu peço, por favor, tenham boa vontade, vão lá, abram a apostila, façam os exercícios também. Das páginas 13 a 17, façam no caderno, já que vocês não podem fazer na apostila, passem só a resposta no caderno, me mandem por e-mail e esse exercício que eu vou passar para vocês lá no plural, tá bom? E na nossa próxima aula, sexta-feira, eu vou corrigir tudo isso. Mandem esses exercícios até quinta-feira, por favor, tá? Não vou mais aceitar depois, tá bom, queridos? Obrigado, fiquem com Deus, cuidem-se, beijos, tchau.